Olá, estudantes! Nós estamos agora para ver a parte de teoria econômica, demanda e oferta e equilíbrio de mercado, mas principalmente demanda e oferta. Nessa parte, vamos ter então gravado em 4 vídeos, onde os 2 primeiros é a parte 1 de demanda e oferta e os 2 últimos vídeos é a parte 2 desse tema. Começando então a parte de teoria econômica para tratar no dia de hoje. Vocês devem reparar que durante os meses de verão e férias, o preço do aluguel de apartamentos no litoral se eleva. Também é observado que próximo às festas de final de ano, os preços de carnes em geral também aumentam de preço. E por outro lado, ao fim da estação do inverno, cobertores, moletons e agasalhos têm os preços menores. O que vocês percebem sobre a alta e baixa de preços no decorrer do ano, além desses que são mostrados aqui? Consegue observar que, de acordo com o período do ano, ocorrem também essas alterações dos preços? Esses e outros acontecimentos parecidos têm em comum uma série de fatores que materializam na oferta e na demanda, e que se tornam padrões no funcionamento dos mercados. O jogo entre compradores e vendedores nos mercados determina a quantidade e o preço dos diferentes bens e serviços. Esse jogo de forças constitui a teoria de oferta e demanda. A teoria econômica analisa de forma simplificada o funcionamento de um sistema econômico, utilizando um conjunto de suposições e hipóteses acerca do mundo real, procurando obter as leis que o regulam. E eles se dividem em 2 grandes grupos: a macroeconomia e a microeconomia. Em termos de visão, a macroeconomia tem uma visão global do que acontece na economia, enquanto a microeconomia tem uma visão no indivíduo, na empresa, de forma individual. O objeto de estudo da macroeconomia é o comportamento da economia como um todo, e da microeconomia o comportamento dos indivíduos, das pessoas, das famílias, das empresas e mercado. Quanto às variáveis fundamentais, produção total, nível geral de preço, emprego versus desemprego, taxa de juros, salários e câmbio, são olhados na macroeconomia, enquanto as variáveis fundamentais da microeconomia pertencem à oferta, à demanda, à geração de emprego, produção da empresa, mercados competitivos, que será objeto do nosso estudo nesse momento. Já vimos anteriormente que o mercado é o local onde ocorrem as compras e vendas dos produtos e dos insumos, e acrescentamos agora que o mercado de produto é formado por todos os compradores e vendedores desse produto. Compradores e vendedores negociam e acordam um preço de um bem ou serviço e assim ocorre a troca de determinada quantidade desse bem ou serviço por uma quantidade de dinheiro também determinada. Veja essa reportagem. Rio Grande do Sul perde mais de 50 mil produtores de leite em 8 anos. O número de propriedades com produção leiteira caiu 60% entre 2015 e 2023. Os preços orientam as decisões dos produtores e consumidores no mercado. Preços baixos estimulam o consumo e desestimulam a produção. Aí no caso vocês podem ver que ficou desestimulada a produção de leite. Portanto, preços baixos estimulam o consumo e desestimulam a produção. Nessa outra reportagem, veja a manchete. Carne no Brasil subiu quase 5 vezes mais que o preço de exportação e o dólar explica a diferença. Enquanto os preços altos tendem a reduzir o consumo e estimular a produção, os preços funcionam como um mecanismo de equilíbrio de mercado. Então, quando o preço está alto, quem está produzindo gosta. No caso, o produtor de produção de carne bovina. Então, ele vai querer produzir e vender cada vez mais. Mas para quem está demandando, procurando ou comprando, a tendência é não comprar ou reduzir a sua quantidade de compra.
Mercado competitivo perfeito. O mercado competitivo é aquele no qual existem muitos compradores e muitos vendedores, de forma que cada um deles exerce uma influência insignificante no preço de mercado. Isso no mercado perfeito. A concorrência imperfeita, quando há um ou poucos vendedores, eles podem fixar os preços que lhes convém. Existe uma regra em economia que é representada por essa expressão em latim, ceteris paribus. Porque quando a gente vai analisar as variáveis, não pode considerar que várias variáveis estão sendo alteradas ao mesmo tempo, senão ficaria muito difícil de analisar. Então coloca-se uma regra, ó, estamos olhando aquela variável, todo o resto das variáveis, as demais variáveis, vão se manter constantes sem alteração, porque senão ficaria impossível fazer uma análise. Muito bem, sabendo disso então, o termo que a gente utiliza em ciência econômica para explicar os modelos e teorias consideram como inalterados outros fatores que possam influenciar. Vamos perceber aqui esse exemplo do ceteris paribus, tudo mais constante, aplicado aqui na curva de demanda. Para isso, vamos olhar a tabela e comparando com o gráfico. Então, temos a primeira coluna, preço da pizza, valor de cada fatia, e do outro lado tem a quantidade demandada por pizza quando tem esse preço. Então, nós estamos avaliando a demanda, nós temos que colocar aqui o óculos de quem demanda, de quem procura, de quem compra. Se é zero o valor que eu tenho que pagar, então a demanda é alta, várias pessoas vão querer, né, essa pizza. Então a gente imaginar, olha, preço zero, demanda a quantidade lá em cima, 12 pedaços de pizza. Agora, se esse pedaço de pizza é estipulado um preço para ele de R$ 12, já não vai ser a demanda disso tudo. Vai ser uma quantidade demandada, procurada menor. E uma quantidade de 6 unidades de fatias de pizza. Agora, se o preço da pizza por fatia chegar a 24, aí ninguém vai demandar ou vai procurar ou pagar pela pizza. Então a gente percebe, olhando a evolução do gráfico, à medida que o preço foi aumentando, a quantidade demandada foi diminuindo. Então, quanto maior o preço, menor a demanda ou a procura pelo produto. Vou repetir. Quanto maior o preço, menor a demanda. Se a gente olhar ao contrário, também é verdade. Perfeito? Então, se a gente olha que quanto menor o preço, maior a quantidade demandada ou procurada pelo produto. Isso aí olhando em termos de demanda com o óculos, né, com a visão de quem? De quem é comprador, consumidor. Então, falando dessa questão da demanda, vamos entrar em mais detalhes. E aí a gente vai ver algumas particularidades. Os determinantes da demanda são o preço do bem, que determina a lei da demanda que eu já antecipei para vocês. Outro determinante é a renda das pessoas, que vai determinar quanto vai ser demandado. O preço de outros bens relacionados com o bem procurado, isso vai determinar a demanda pelo produto. Os meus gostos, preferências ou expectativas também vão influenciar a demanda. Repare então a lei da demanda, em termos então do preço. Tudo mais mantido constante, que é aquela regrinha da economia, ceteris paribus, né? Quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada por ele cai. Nós vimos isso lá no gráfico de demanda, analisando o preço da fatia da pizza. Então, vou repetir então. Tudo mais constante, avaliando apenas o preço e a demanda. Quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada por ele cai. É a lei da demanda. Vamos pegar o exemplo do carro mais barato vendido no Brasil, o preço mais popular. O carro preço mais popular, R$ 74 mil. Se esse preço aumenta, quem é consumidor de carro popular vai deixar de comprar. Não vai comprar o 0 km. Vai ter que comprar talvez um outro carro, um carro usado,
mas esse você não vai conseguir. Perfeito? Muito bem. Agora, em termos de renda. Se a demanda, a procura de um bem aumenta, porque a renda também aumentou, nós falamos que esse produto é um bem normal. Vamos pensar o caso aí do suco 100% de uva. A demanda aumentou, porque a renda aumentou, então é um bem normal. Perfeito. Agora, se ocorre de um outro suco, que não é 100% uva, mas 60% maçã e só 40% que é de uva, ele é um produto mais barato. Então, se a demanda aumenta, mesmo que a renda está caindo, é porque as pessoas estão optando por um produto mais barato, que a gente chama de bem inferior. Então, se a demanda aumenta, mesmo que a renda caia, isso vai acontecer com os produtos chamados bem inferior. Trabalhando agora com a ideia de preços de outros bens relacionados com o bem procurado. Se o preço do suco de 100% de uva aumenta, aumentando o preço desse produto, que é um bem normal, o que vai aumentar na procura dos consumidores vai ser de um outro produto relacionado a beber suco, que aí no caso aumentaria a demanda ou procura para comprar um suco mais barato, um suco do tipo de envelope, que a gente chama, né? Então, se o preço aumenta de um bem, a demanda de outro bem substituto vai aumentar. Então, as pessoas vão estar trocando o suco 100% de uva por outro tipo de suco, nesse caso é um suco de envelope. Poderíamos dar outros exemplos. Se o preço da carne bovina aumenta, o que vai acontecer é o aumento da procura pela carne de frango, um bem substituto. Se o preço do refrigerante A aumenta, as pessoas vão procurar comprar o refrigerante B, que é mais em conta. Imaginando agora outro exemplo. Se o preço de um determinado bem procurado aumenta e a demanda por outro bem cai, no caso aqui nós temos que é usado em conjunto. Repare, eu uso leite com achocolatado. Se o preço do leite aumenta, as pessoas tendem a demandar uma quantidade menor de achocolatado, porque vai estar consumindo menos da quantidade de leite. Então, se o preço de um bem aumenta, a demanda de outro bem que é complementar a ele vai reduzir. E nessa ideia de bem complementar, nós temos outros exemplos. Se o preço do pão aumentar, então provavelmente vão deixar de comer mais pães, então vai ter uma demanda procura menor por margarina. Também, se aumenta o preço da mussarela, vai cair também aí a demanda ou procura pelo pão de forma, porque também é consumido de forma complementar. Em termos de gosto e preferência, o gosto dos consumidores é um dos fatores determinantes na formação da demanda. A gente pode ver o exemplo aí do consumo. Muitas pessoas, em sua maior parte, gostam de consumir o chocolate ao leite, mais do que o chocolate branco. Então isso pode influenciar também no consumo. Outra coisa que pode influenciar a demanda é a expectativa. Por exemplo, expectativas em relação aos acontecimentos futuros também podem afetar a demanda por um bem. Imagine com a crise das enchentes do ano de 2024 no Rio Grande do Sul. Os consumidores podem verificar que desejam comprar mais arroz para estocar com medo de faltar ou aumentar demais o preço. Então tem uma expectativa de faltar arroz porque teve enchente, então as pessoas vão buscar estocar mais com medo da questão de finalizar, acabar o produto no mercado. Vamos parar nesse momento e voltamos com a continuação.